Pronto, bom, tá gravando. Então, bom dia, pessoal, né? Sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou a Bárbara, aqui do setor de Pessoas e Cultura da Arte. E bem-vindos ao nosso Art Talks, né? Então, só para falar um pouquinho sobre a arte, até para a Ana que está aí com a gente, né? A Arte IT é uma empresa de tecnologia, né, que transforma ideias em soluções aí através de desenvolvimento de software. A gente trabalha com dashboards também, design thinking, e além disso, a gente oferece também serviços de alocação de profissionais e recrutamento focado em tecnologia. E esse aqui é o nosso programa Art Talks, né? Um programa de disseminação de conhecimento, onde mensalmente a gente se reúne aqui nesse fórum para compartilhar conhecimento, né? Através de palestras sobre, enfim, diversos assuntos aí do mercado, de tecnologia, de saúde, enfim, financeiros. Vários temas aqui referente ao Art Talks. E hoje o nosso convidado é o assessor de investimentos Andrei Bueno. E ele vai compartilhar com a gente um tema que vocês pediram bastante, que é sobre planejamento financeiro. Então, se sintam à vontade aí para fazer perguntas, utilizem o microfone, o chat aí para interagir também. E, Andrei, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu passo a palavra para você se apresentar e iniciar aí a apresentação com a gente. Muito obrigada. Perfeito, Bárbara. Obrigado. Obrigado pela oportunidade. Bom dia a todos. É uma alegria ver uma plateia grande, um pessoal interessado num assunto que é primordial para a gente caminhar ao longo da nossa vida. Obrigado também, em especial, a Patrícia, que me conectou, a Bárbara, para poder trazer esse tema para vocês. E começar falando um pouquinho sobre mim. Eu tive uma trajetória muito parecida com a grande maioria de vocês. Eu sou de IT de formação, eu sou engenheiro de computação, trabalhei na área técnica, fui desenvolvedor, analista, fui suporte, fui implementador, fiz bastante coisa nesse mundo de IT. Trabalhei um pouco na área de gerenciamento de projetos, tenho meu MBA em gerenciamento de projetos. Saí um pouco, quebrei um pouco o protocolo de IT e mudei para a área de vendas, fui executivo de vendas na Thomson Reuters, acho que muitos devem conhecer a antiga Software aqui em Campinas, sistemas para comércio exterior, que depois foi adquirida pela Thomson Reuters. Ao longo desse meio tempo, me tornei empreendedor, tive uma empresa no ramo de energia solar. Já perceberam que eu gosto de fazer coisas bem diferentes do usual. Mas uma coisa que sempre veio ao longo do tempo é a paixão pelo mercado financeiro, pela educação financeira, pelo conhecimento e cuidar do nosso patrimônio. Então, derivado dessa busca, me tornei assessor de investimento certificado pela Ancor. Sou, além de assessor de investimento, assessor financeiro. Sou head comercial aqui, sócio da Vida Capital, além de palestrante e educador financeiro, também com algumas certificações de mercado em renda variável, renda fixa e offshore, que é o mundo de investimentos fora do Brasil. Um pouquinho sobre a Vida Capital. Nós somos um escritório financeiro de Financial Advisory. Trabalhamos com investimentos, mas muito mais do que isso, onde o nosso grande objetivo é atender todas as demandas da vida financeira dos nossos clientes, trazendo a solução certa, no momento certo que o cliente precisa. Então, temas desde investimentos, offshore, soluções bancárias, crédito, financiamento, câmbio, seguro, benefícios, planejamento patrimonial e sucessório, todo esse rol de trabalhos e muito mais está à disposição aí para todos aqui na Vida Capital. Nossa agenda de hoje, vamos conversar um pouco sobre conceitos básicos de economia, organização financeira, planejamento financeiro. Vamos abrir uma mesa redonda de dúvidas para a gente discutir. E no final, vai ter um presente especial para todos. Não vai ser aquela venda de curso, fiquem tranquilos, que todo mundo está acostumado com live, vai ser algo bem diferente. Mas, pessoal, à medida que nós formos caminhando, fiquem à vontade para levantar a mão, para abrir o microfone, sem dúvidas. O importante é sairmos daqui sem dúvidas sobre o tema. Mas antes de entrar nos conceitos básicos de economia, trazer alguns números importantes
que por que é importante nós nos organizarmos financeiramente. Uma pesquisa do SPC aponta que aproximadamente 46% dos brasileiros admitem não fazer um controle mensal das despesas. E também 57% dos consumidores de terceira idade não possuem algum tipo de reserva financeira. São dois dados que são preocupantes, né, do ponto de vista de educação financeira, e nos torna cada vez mais ávidos em levar esse nosso trabalho para o máximo de pessoas possíveis. Então, vamos entrar em conceitos de economia básica. O primeiro conceito que nós temos é o conceito da taxa de juros, que, por definição, é o custo do dinheiro emprestado expresso em um percentual por ano. Quem daqui já não foi pegar um empréstimo no banco, foi olhar a taxa de cartão, foi olhar um rendimento de um investimento e viu lá o seu 5%, 10%, 15%, tudo isso ao ano. Então, quem tem dinheiro empresta e quer ganhar alguma coisa com isso. Então, no mercado financeiro, nós usamos muito essa definição que, pessoal, não existe almoço grátis. Se alguém está te prometendo um almoço grátis, fica de olho, porque alguma pegadinha tem. A nossa principal taxa de juros é a taxa Selic, a nossa taxa básica de juros. Nós vimos aí no final de janeiro uma escalada de 1%, né? Nós estamos hoje em 13,25%. Em março teremos nova rodada do Copom para avaliar a taxa de juros. Essas reuniões são executadas mais ou menos umas 8, 9 vezes ao ano. E se preparem que para março a perspectiva é subir mais 1 ponto percentual taxa de juros e o Brasil vai passar a ter 14,25 ou mais, né? Vamos aguardar o resultado. Mas olhando a evolução da taxa Selic, esse gráfico traz essa evolução desde 2008, mostra que o Brasil é um país de taxa de juros alta. Então, se nós traçarmos uma média ao longo do tempo, podemos considerar aí por volta de uns 9% de uma taxa de juros básica estrutural dentro do nosso país. Isso traz um lado positivo para quem quer investir e o lado negativo para quem quer emprestar dinheiro, quem precisa de crédito. E um dado que eu atualizei hoje, baseado em 2024, né, uma pesquisa da Creditas, que o custo médio do financiamento consignado, que é aquele descontado em folha, que normalmente tem a menor taxa de juros, porque é o que traz mais segurança para quem está emprestando dinheiro, bateu em 2024 uma média de 2,69 ao mês, o que dá 39,13% ao ano. Quem imagina prestar R$100 e pagar quase 140 ao final de um ano? É uma taxa muito alta. É difícil, atrapalha, né? Todo brasileiro acaba sendo impactado. O segundo conceito que nós trazemos é a inflação. Né? Por definição, a inflação é um aumento generalizado dos preços dos bens e dos serviços. Adoro trazer essa imagem para quem é mais antigo como eu, que no ano 2000 ainda comprava uma Coca-Cola grande. Para vocês verem, em 2000, com R$2, a gente comprava uma Coca de 2 litros. Em 2008, já era aquela KF de 600 ml. 2016, com R$2 era só uma lata. E 2023 é uma latinha cada vez menor. Vamos pensar em 2025, 2026, vai ser aquela garrafinha mínima que nós temos. Então, isso é o que a inflação faz com o nosso poder de compra. Então, a inflação é a perda do poder de compra ao longo do tempo. Para vocês terem ideia, olhando 1995, que seria o primeiro período completo do Plano Real, que começou em 1994, R$100 em 1995, se eu pegasse esse valor e atualizasse apenas contra a inflação, esses 100 hoje virariam R$669,68.
Bem, isso mostra que investir na inflação vale a pena. Mas, um pouco mais impactante, o que nós comprávamos em 1995 com R$ 100, a gente só consegue comprar 14,29. Essa é a real perda do poder de compra que a inflação nos traz ao longo do tempo. Aí deixa uma pergunta para todos. Quando a inflação está em alta, o que o Banco Central faz com a Selic? Ele aumenta, ele mantém ou ele diminui? Quem me responde essa? Menos a Ana, que já sabe. Um de cada vez. Pode abrir o microfone e falar. Poderia repetir, por favor? Pergunta. Quando a inflação está em alta, Paula, o que o Banco Central faz com a taxa Selic? Aumenta, mantém ou diminui? Aumenta, né? Exatamente. Ele aumenta porque a taxa Selic é um dos principais motores, uma principal ferramenta para controle da inflação. Então, a taxa Selic mais alta, eu vou ter o dinheiro mais caro, então eu pago mais caro por um empréstimo, eu desestimulo o consumo. Toda vez que eu baixo a taxa Selic, o dinheiro vai ficar mais barato, o empréstimo fica com taxas melhores e eu estimulo o consumo. Então, esse ciclo de aumento e diminuição da taxa Selic, ele é muito derivada do que está acontecendo hoje com relação à inflação. Já falamos de taxa, juros, falamos de inflação. Agora, um ponto muito importante é o juro real. Que o juro real é o que eu realmente ganho, e é todo ganho acima da inflação. Então, dados de hoje, se eu tenho uma inflação acumulada nos últimos 12 meses de 4,56 e uma Selic de 13,25 ao ano, eu tenho um juros real de 8,31 ao ano. Esse valor é o que o meu patrimônio efetivamente cresce. Aqui é onde eu ganho realmente dinheiro no mercado financeiro. E nós estamos num momento, Brasil, onde nós temos um juros real muito alto. É uma bela de uma oportunidade para todos os investidores se posicionar contra um juros real alto, que esse juro real vai baixar, porque nenhum país consegue sobreviver por muito tempo com uma taxa de juros básica de juros alta e um juro real também alto. Passamos pelos principais conceitos econômicos, agora nós vamos para, efetivamente, organização financeira. Pessoal, alguma dúvida sobre os conceitos que nós passamos? Taxa de juros, juros real, inflação? Perfeito. Vamos seguir viagem. No orçamento pessoal, ou no orçamento familiar, nós temos duas grandes regras. E a primeira regra das finanças pessoais é gastar menos do que ganha. Sempre é importante sobrar um pouco de dinheiro ao final do mês. E a segunda grande regra, não menos importante, nunca esqueça da primeira regra. Tenha sempre isso em mente. Gastar menos do que você ganha. Aqui eu trago um exemplo básico de um orçamento pessoal. É uma forma simplificada para organizar e trazer os seus valores no dia a dia, no mês a mês. Porque eu só consigo melhorar algo que eu meço, algo que eu sei, os meus valores. Então, o que de básico um orçamento pessoal precisa ter? As minhas receitas, é tudo que eu ganho no mês, seja fruto do meu trabalho, seja fruto de rendimento. As minhas despesas essenciais, que são aquelas que eu não tenho como fugir. Eu preciso pagar meu condomínio, preciso pagar minha conta de internet, de água, de luz, eu preciso fazer o meu supermercado. Eu tenho o conceito das despesas não essenciais, que são aquelas que eu escolho fazer ou não, que é
a saída do final de semana, é aquele streaming para eu assistir os meus vídeos, os meus programas. É tudo aquilo que me traz qualidade de vida. Então, pense, despesa essencial é o que me faz sobreviver, não essencial é o que me traz qualidade de vida. Aqui um ponto muito importante é a questão dos investimentos. Investimentos têm que ser destinados como uma parcela do que você ganha e nunca o que sobra no mês. Porque senão eu vou estar sempre refém do sobrar algo para poder investir. Esse conceito é a economia. Economia é efetivamente o que me sobra no mês. E que me dá liberdade para fazer o que eu quero com esse valor. Poxa, me sobrou R$500, eu posso ir num restaurante, eu posso fazer um passeio, eu posso comprar algo, e nada disso que eu faço com as minhas economias vai impactar dentro do meu orçamento, porque já é algo que está ali separado, eu já trabalhei tudo o que eu preciso no mês, aquilo efetivamente é o que me sobra. Então, no saldo final, né, as receitas menos as despesas essenciais, as não essenciais, os investimentos, eu já separo, eu somo as economias e disso eu tenho o meu saldo final do mês. Eu vou trazer para vocês 2 exemplos. Primeiro exemplo de um orçamento deficitário, né, uma receita de R$5.000, gastos essenciais da ordem de R$4.500. Já percebo aqui que os gastos essenciais estão muito próximos da receita. Os gastos não essenciais, da ordem de R$1.500. Então, além de ter um gasto essencial alto, eu me divirto bastante. O que me faz ter zero de investimento e zero de economia. Porque, devido à minha situação financeira, eu sou incapaz de guardar valores e fazer sobrar. Eu tenho um orçamento deficitário. E aqui, um segundo exemplo, um orçamento mais organizado, uma receita da ordem de R$8.000. Eu tenho uma despesa essencial de R$3.500. Já percebe o percentual de relação entre despesa essencial e receita bem menor. As despesas não essenciais também menores, mas principalmente um percentual destinado para os investimentos. O que me gera, além de tudo, uma economia, né, fazendo toda essa conta, ainda me tem um valor que eu deixei de gastar. Esse eu já programei, eu deixei de gastar, separei para um fundo de emergência, por exemplo. Feito todas as contas, eu tenho um saldo final de R$3.000. Além daqueles 500 que eu já separei, eu ainda tenho uma sobra para poder levar esse valor para onde eu quiser. Muito interessante levar para os investimentos ou também levar para realizar algum sonho, algum gracejo para o familiar, para o companheiro, para a companheira, ou para o filho, para a filha. Então, percebe que essa organização, ela ajuda, ela deixa a vida muito mais tranquila para a gente navegar. E o orçamento, pessoal, aqui eu trouxe o exemplo de uma planilha. A planilha é uma excelente ferramenta para a gente trazer a nossa organização pessoal. Mas, independente do que seja um aplicativo, seja um Excel, seja uma planilha do Google, seja um caderno, é importante ter o orçamento mensal para justamente eu poder medir, poder mensurar a minha vida, para o que eu tenho de informação, o que eu mensuro, eu tenho valores, eu consigo melhorar. Daqui eu consigo ver para onde está indo o meu dinheiro e daqui eu consigo ver o que eu posso fazer, o que eu posso mexer, o que eu posso reduzir, o que eu posso aumentar. Posso tomar decisões muito mais assertivas do que fazer com meus valores, com o meu patrimônio. Junto com todo esse orçamento, é necessário pensar no futuro. INSS, aposentadoria, já é uma realidade que nós, aí, até uma faixa de 40, 45 anos,
já vamos ter muita dificuldade de nos aposentar. E ainda aposentar com um valor muito baixo de receita. Então, é necessário, né, encontrar hoje gastos que eu tenho e também pensar nesses gastos futuros. Pensar mais para frente e pensar na projeção do que eu tenho. Hoje, na faixa de 40 anos, eu tenho uma saúde. Quando eu tiver 60, eu vou precisar um pouco mais de gastos com saúde. Quando eu tiver 80, eu que quero passar do 100, quando eu tiver 100, meu gasto de saúde vai ser diferente, como é hoje. E eu tenho que também pensar sempre que todo esse valor, tudo isso tem que ser atualizado conforme a inflação. Esse valor não pode ficar congelado sem essa atualização. Por isso que eu trouxe aquele gráfico do histórico de inflação. Histórico da taxa Selic, desculpa. Aquilo, eu posso atualizar o meu dinheiro, mas eu preciso projetar uma inflação também ao longo do tempo. Opções de receita para complementar, né, uma aposentadoria ou até uma previdência privada, que vai te dar uma tranquilidade maior. Existem diversas opções de investimento que complementam a nossa renda. Sejam elas da ordem de renda fixa, aqueles investimentos que te trazem um cupom, seja mensal, seja semestral. Os fundos imobiliários, que muito se fala numa renda passiva, né, que é uma receita de aluguel recorrente derivada desses fundos imobiliários. E também nós temos ações pagadoras de dividendos. E todos esses tipos de investimentos podem ser feitos no Brasil, como também fora do Brasil. Mas, como a gente gosta de falar, nunca colocar todos os ovos na mesma cesta. Então, diversificar o seu portfólio, diversificar os seus investimentos é uma grande estratégia para mitigar risco. Gente, risco a gente não elimina. Risco nós gerenciamos para que aconteça o menos possível. E a diversificação é uma das melhores estratégias para mitigar o risco. E é alocar os seus ativos em diferentes classes, diferentes formas de investimento. Então, renda fixa, pré-fixada, pós-fixada, atrelada à inflação, multimercado, renda variável atrelada a Ibovespa, atrelada a Small Cap, alternativos como fundos imobiliários, investimentos internacionais também. Então, são todos criptoativos, que está muito, muito em alta também. São todas classes de ativo que nós podemos pulverizar o nosso valor e estar mitigando o risco de nossa carteira cair 100% ou subir, mas também subir 100%. Sempre elas se equilibram dentro de uma estratégia. E eu falei para vocês, né, quando eu estava comentando da taxa de juros, que não existe almoço grátis no mercado financeiro. Eu não fui 100% honesto com vocês, porque existe um almoço grátis no mercado financeiro, que é justamente a diversificação. É a único fator dentro do mercado financeiro que não te cobra nada. Você pode utilizar todas as classes de ativos para te ajudar e para potencializar. Então, esse é o único almoço grátis no mercado financeiro. Falando para quem tem dívidas, né? E quando eu falo de dívidas, são aquelas dívidas que já estão fora de controle. Porque se eu tenho um financiamento, ele cabe dentro do meu orçamento familiar, e mesmo assim, mesmo que um valor reduzido, eu consigo destinar um valor para investimentos e ainda tem uma pequena economia, então essa dívida está controlada, eu estou pagando ela ao longo do tempo. Mas e quando ela fica descontrolada? Que aí eu fico com parcelas em atraso, eu fico muitas vezes com o nome negativado na praça. Então existem estratégias que nós podemos trabalhar também para quitar essas dívidas. A primeira delas é a bola de neve. Nós começamos com as pequenas dívidas
depois para maiores, como uma bola de neve descendo uma montanha. Começa pequeno e ao longo do tempo ela cresce. O segundo método é o avalanche, que aí eu vou dar maior para menor, pagando sempre aquela dívida mais cara, e muitas vezes a mais cara não é a que tem maior valor, normalmente é a que tem a maior taxa de juros. E o que eu julgo a melhor de todas é justamente a renegociação. É agrupar todas as suas dívidas em apenas uma, mas que você tenha capacidade de pagamento. E aí, ir pagando mensalmente, porque principalmente quando você renegocia, o seu nome ele fica limpo. É considerado que tudo que você fez no passado já está quitado e você assumiu uma nova dívida. Então, esse é um fator muito importante para quem tem diversas dívidas, agrupar em uma só e pagar ela de forma correta. Mas também só vale a pena se você tem essa capacidade de pagamento. Então, não adianta renegociar uma dívida que está fora da sua capacidade de pagamento. E o que acontece com muita gente é o apoio financeiro à família. Quem não tem ou não conhece alguém que ajuda um irmão, ajuda um tio, um sobrinho, ajuda os pais nas questões financeiras. Esse é um tema muito sensível para as famílias e também é um tema que muitas vezes gera muita briga e muita disputa. Por quê? Eu só posso fazer o que eu consigo fazer, eu não posso fazer mais. Porque senão eu prejudico a parte que está mais ajudando. Se eu tiver com problema financeiro, como que eu vou ajudar uma pessoa? Eu vou acabar me afundando e minando a possibilidade de ajudar também. Então, esse apoio à família tem que ser muito bem planejado. Tem que ser estabelecido limites e prioridades. Poxa, eu tenho uma sobrinha que eu pago a faculdade dela. Pô, é um negócio importante, mas não adianta eu me enforcar, eu minar todo o meu patrimônio, todo o meu futuro para fazer isso, porque uma hora eu vou perder essa capacidade. E, pessoal, invariavelmente, se eu perco essa capacidade, é briga de família. É impressionante a quantidade de conflitos familiares por causa disso. Eu estava ajudando, de repente eu parei de ajudar, porque eu não estabeleci limites e não estabeleci prioridades. E resolver isso, nada melhor do que conversas sinceras e abertas entre todos os membros. Falamos de economia, falamos de orçamento, agora vamos olhar o planejamento financeiro em si. Quais são os pontos principais de um bom planejamento financeiro? Olhando sempre para o futuro. Quando eu quero me aposentar? Qual é a minha idade de aposentadoria? E quando eu falo de aposentadoria, a gente chama aposentadoria, liberdade financeira, independência financeira. É aonde eu quero chegar para ou parar de trabalhar, ou começar a tirar o pé do acelerador. Então, estabelecer essa idade é muito importante. Qual renda eu quero ter nessa minha idade de aposentadoria? Hoje eu vivo com 10 mil, poxa, eu quero ter um pouquinho mais de patrimônio, eu quero, na minha aposentadoria, viver com 15 mil. Ou estou muito bem planejado, já estou ampliando meus gastos, estou pensando nos meus gastos futuros de saúde, por exemplo. 15 mil vai ser o necessário, eu vou precisar de uns 17 para ter aquela margem. Então, pensar lá na frente o quanto eu quero ter de renda também é importante. E olhar como nós estamos hoje. Eu estou partindo do zero, vou começar hoje a construir meu patrimônio? Não, eu já tenho uma casa, eu já tenho uma carteira de investimento, eu já tenho uma previdência, eu já pago INSS, vou começar na minha aposentadoria a ter uma renda. Tudo isso são informações importantes que todo bom planejamento financeiro tem que ter. Além daqueles 2 pontos de economia que eu coloquei para vocês, que é a inflação e a taxa de juros. Poxa, Andrei, fiz um ótimo planejamento. Previ aqui que eu preciso juntar tanto de dinheiro aí pelos próximos 25 anos. Está tudo
tudo bem, está tudo certo, agora vai dar certo. Desculpa trazer essa informação para vocês, mas o planejamento financeiro que você fizer hoje, ele não vai dar certo. Porque eu estou olhando para um horizonte muito grande. Então, não é só sentar a primeira vez e planejar. Eu preciso, frequentemente, uma vez por ano, é uma métrica muito boa, e rever o meu planejamento. Ele não pode ficar guardado a primeira vez que eu fiz. Por quê? O meu ponto inicial novo mudou. A minha idade de aposentadoria mudou. De repente, a minha renda esperada mudou. Aderi ao minimalismo, quero uma vida mais simples, eu posso ter uma renda menor. Ou não, poxa, além de tudo, eu quero morar na praia. Mas a praia é um custo de vida maior, então eu preciso considerar tudo isso. Então, a frequência, a periodicidade da revisão, ela é importante. Senão, realmente, primeiro plano que você fizer, ele não vai dar certo. É muito longe para dar certo. Num Brasil que a gente não sabe o que vai acontecer o mês que vem, imagina mais pensar 20, 30 anos para frente. Por isso é importante começar cedo. O melhor momento para você começar a construção do seu patrimônio, para você começar o seu planejamento, foi ontem. Mas uma notícia muito boa para todos. O segundo melhor momento é hoje. É começar hoje o seu planejamento, é começar hoje a pensar no seu patrimônio. Por quê? Pegar um valor simbólico de R$100, vou começar a aportar mensalmente R$100. Vou pegar valores redondos para ficar mais fácil a conta. Então, eu investi hoje R$100, terminou meu mês com R$100, com aquilo que eu aportei. No mês seguinte, eu aporto mais R$100. Eu tenho também o saldo anterior de 100. E eu tenho o rendimento que teve do meu mês passado de 1. Então, eu fechei o mês com 201. E eu continuo fazendo isso. No terceiro mês, eu coloco mais 100, mais os 201. Dessa vez, eu tenho 2 de rendimento. Eu fecho o mês com 303. Percebem que, no começo, olha a relevância do meu aporte versus a relevância do meu investimento. Meu aporte é muito mais importante do que o rendimento que eu estou tendo. Ele é muito mais determinante para a construção do meu patrimônio. Até eu chegar num ponto, aqui no meio da planilha, onde eu aporto 100, que o meu patrimônio já está rendendo 100. Olha só, eu já tenho um momento muito maior de relevância do rendimento do que para o meu aporte. Mas o aporte continua sendo importante, ele ainda continua sendo motor para fazer o patrimônio crescer. Até chegar no ponto, e olha lá a última linha, eu continuo aportando os mesmos 100, só que eu já rendo 1.000. Olha a relevância do meu aporte. Aqui, a relevância do ativo que eu escolho, a relevância do bom trabalho de estruturação, de estratégia, que é muito mais importante do que o quanto eu aporto. Por isso que essa construção, ao longo do tempo, ela é importante. Pensando numa taxa mensal de 0,8 ao mês, eu chego, investindo R$100 por mês, eu chego aos 100 mil em 23 anos. Nossa, gente, é muito tempo, né? Mas se eu pegar R$100 por mês ao longo de 23 anos, eu investi pouco mais de R$27 mil para ter 100. Mas e se eu acelerar esse plano para 200? Ao invés dos 23, eu chego em 17. E se eu colocar 300, eu chego em mais ou menos 14 anos. Agora eu quero dar aquele tiro no meu plano. E se eu colocar 1.000, eu chego em aproximadamente 6 anos desses mesmos 100 mil. Então, esse é o poder do tempo ao longo e da taxa, né, para o seu dinheiro, para a sua construção de patrimônio. E aqui eu trago uma ferramenta de planejamento financeiro que é o mínimo que ela tem que trazer para toda pessoa que faz o seu planejamento. E nós chamamos as 3 grandes linhas. A primeira linha, que é a verde, é onde eu tenho uma construção de patrimônio tal
que esse patrimônio me dá toda a minha renda. E esse patrimônio se perpetua até o final da minha vida, aonde eu deixo para a futura geração. A segunda grande linha é a linha vermelha, que é eu chegar num ápice de patrimônio, me aposento e deste patrimônio eu consumo rendimento e consumo patrimônio para a hora que, para minha linha de vida, minha expectativa de vida, ou eu consumir 100% do meu patrimônio, ou eu deixar um percentual menor. Afinal de contas, quem espera viver até tal data, até tal ano, né, normalmente é surpreendido com viver um pouco mais, e aí passou desse momento, consumiu todo o patrimônio, aí se torna um problema. E a terceira grande linha é, se eu continuo no meu plano de hoje, a hora que eu chego na aposentadoria, até quando, até que idade o meu patrimônio se mantém? E aí tem o pulo do gato para todo o planejamento financeiro, e é algo que pouca gente trabalha no seu planejamento financeiro, que é a renda que nós temos do nosso planejamento financeiro não é o quanto ele rende por mês, é justamente o quanto a percentual real que ele rende, é o juros real dentro do seu planejamento. Então, pensando nos números de hoje e deixando bem claro, 8,31 de juros real é um juros fora do normal, é muito fora do normal que nós estamos vivendo hoje. Pode pensar num juros real na base de até uns 3%. Tá? Mas, usando os números que nós temos hoje, nós teríamos aí 8,31 ao ano de rendimento, que daqui vai sair a nossa renda anual. Trazendo esse percentual para valores mensais, daria mais ou menos 0,668% ao mês. Vamos descontar o imposto de renda. Vou pensar na alíquota mínima de imposto de renda, que é de 15%. Nós teríamos uma taxa líquida de 0,567% ao mês. É desse valor, pouco mais de 0,5% ao mês, que viria toda a nossa renda. E traduzindo 1 milhão a uma taxa de 0,567, daria uma renda de R$ 5.673,95 ao mês. Mantendo o meu poder de compra, mantendo o meu patrimônio atualizado. Aonde vocês olharem e não estiver levando em consideração essas três grandes informações, inflação, Selic e juro real, uma grande chance do seu plano já estar iniciando fora da realidade. Falei bastante, perceberam que eu gosto bastante de falar, eu amo o tema financeiro, mas agora eu abro para todos fazerem suas perguntas, seja de todo o conteúdo que nós passamos, ou seja de qualquer outro ponto do mercado financeiro. Só não vale perguntar se a ação da Petrobras amanhã vai subir ou vai cair, tá? Porque a minha bola de cristal está com defeito. Mas vamos lá, gente, eu abro para vocês. Podem abrir o microfone, levantar a mão ou abrir o microfone, eu estou à disposição. Um de cada vez. O Alexandre colocou aqui no chat se esse material pode ser compartilhado. Sim, com certeza. Eu vou compartilhar esse material com vocês, né? Vou mandar para a Bárbara. Também, junto com o material, vão as informações adicionais, tá? Beleza. Vamos lá. Jobson. Primeiramente, bom dia aí para todo mundo, para você, Andrei, aí, muito obrigado aí pela exposição. Na verdade, eu tenho uma dúvida, porque é o seguinte, até hoje, eu sempre tive um certo receio em relação a essas questões de investimento.
que se vê muita coisa na internet do pessoal falando, não, é só colocar o dinheiro lá que vai render, e aí deixa lá, que não sei o quê. Só que pelo pouco que eu cheguei a pesquisar, eu já vi muita gente quebrando a cara com essas questões. Então, assim, por exemplo, no meu caso, que eu nunca é, optei por esse tipo de situação. Vamos supor, assim, fazendo tratando com números reais. Números, assim, inteiros, para acho que fica mais fácil até a pergunta. Supondo que eu tenha ali, somado a minha renda com a da minha esposa, de 10 mil, por exemplo, e eu tenho um gasto mensal entre aluguel, a sobrevivência em si, vamos falar aí de 4 mil. O certo seria eu fazer uma diferenciação nesse investimento, ou tipo colocar, por exemplo, em um CDB, um Tesouro Selic, ou até mesmo uma previdência privada. E também queria perguntar se a previdência privada ela realmente compensa investir nesse tipo de situação ou não. Legal, Jobson. Excelente pergunta. E é uma dúvida muito recorrente, porque muito se fala, muitas notícias nós temos de pessoas que perderam patrimônio, ou foram enganadas, né? Nós temos muito golpe financeiro. Então, primeiro passo, Jobson, é você investir numa instituição que seja regulamentada pela CVM. A CVM é o nosso órgão que regula todo o mercado de capitais no Brasil. Então, quando você investe numa corretora ou no banco, né, eles seguem as regras da CVM. Então, o seu dinheiro ele está seguro, depois eu explico as aspas, por ele estar em uma conta no seu nome. Pensa, todo o dinheiro tem que estar em seu nome. Se você coloca numa conta que não é em seu nome, o dinheiro já não é mais seu. Então, primeiro passo, abra uma conta em seu nome. Você falou do CDB, né? A diversificação ela é importante para reduzir o risco dos seus investimentos. Quem falar para você, Jobson, quem escrever, aonde você vê que é algo sem risco no mercado financeiro, das duas uma. Ou a pessoa que está te trazendo essa informação não conhece os riscos do produto financeiro, ou ela está te enganando, né, já está agindo de má fé. Porque todo produto financeiro tem risco. Não existe nada no mercado financeiro que não tenha risco. O CDB que você tem no banco tem um risco. Que risco? O risco do banco quebrar. Ah, mas eu tenho o FGC que me ajuda, é o meu seguro. O FGC cobre hoje por volta de 2,7% a 3% de tudo que ele se propõe a cobrir. Então, existe risco dentro do CDB que está dentro do banco. Aí, se eu colocar no Tesouro Direto, é um título público, também existe risco do Brasil dar um calote, do Brasil quebrar. É muito remoto? É, mas não quer dizer que é um risco zero. Entendeu? Então, esse é o primeiro ponto. Você ser apresentado a produtos de acordo com o seu grau de risco. O grau de risco, a gente fala de conservador, moderado, sofisticado, mas isso aí é muito o proforma que tem para atender a legislação. Então, quanto você fica confortável com o risco que você está correndo? Como você se sentiria se o seu patrimônio cair 1%? E 5%? E 10%? São perguntas que nós temos que nos fazer sempre. Nós, como investidores, e eu, como assessor de investimento, entender o cliente para ver, está confortável? E tem mais, viu, Jobson? Quem quer simplesmente ter o dinheiro atualizado é fácil. É um CDB, é um fundo de investimento, navegar dentro da renda fixa. Mas eu perco o poder de ampliar o meu patrimônio através da diversificação. Espero ter respondido sua pergunta. Respondeu sim, muito obrigado, viu? E você falou mais um ponto da Previdência. A Previdência,
ela deixou de ser apenas uma ferramenta de aposentadoria e passou a ser um instrumento de investimento, de planejamento sucessório e de eficiência tributária também, tá, Jobson? Por quê? De investimento, porque eu travo esse valor ao longo do tempo e lá na frente eu posso escolher ter uma renda por um tempo, ter uma renda perpétua ou receber o dinheiro integralmente e depois alocar ele em um outro valor. Quando eu falo de uma ferramenta sucessória, é porque é muito fácil você fazer a transmissão do bem caso aconteça alguma coisa. É muito mais prático, muito mais acelerado para fazer essa transmissão. E uma eficiência tributária, porque previdência privada é o tipo de investimento, Jobson, com a possibilidade da menor taxa de imposto de renda no Brasil. Ao longo de 10 anos, você pode chegar a uma taxa de imposto de renda de 10%. Nenhum investimento no Brasil consegue chegar a esse valor, somente a previdência privada. Por isso que eu coloquei lá nos números um imposto de renda máximo de 15%, que é, em todos os ativos financeiros, essa menor taxa que a gente consegue chegar. Então, sim, faz sentido, mas só faz sentido dentro de uma estratégia, viu, Jobson? Somente a previdência privada não sustenta dentro do longo prazo, porque o seu dinheiro fica travado por muito mais tempo. Então, ele faz sentido dentro de uma estratégia de portfólio de investimentos, mais uma estratégia patrimonial e sucessória. Ok? Ok. Legal. Maria de Lourdes, sua vez. Oi, tudo bem? Tá me ouvindo? Sim, te ouço bem. Tá, bom, eu vou dar um exemplo, o que você havia falado anteriormente. Você deu um exemplo de um investimento, né, mínimo de R$ 100 por 23 anos, e, assim, eu não sei, tá, qual é esse tipo de investimento, porque eu faço parte dessa estatística, que é totalmente alienada em relação à educação financeira, mas é um assunto realmente que interessa, que é muito importante, né, para as famílias. E eu queria entender, esse exemplo que você deu de R$ 100, investindo ele por 23 anos, e que tipo de investimento é esse? Seria uma previdência privada? Porque quando a gente fala de investimento, por exemplo, eu já sou uma pessoa madura, obviamente, né? E quanto mais cedo começar, melhor, como você citou. Mas, assim, se é previdência, né? E se quanto mais eu, por exemplo, ao invés de 100, eu triplico o valor, vai diminuir o prazo, aumenta, digamos, complementa a minha aposentadoria. Eu fiquei com dúvida em relação a isso. E uma outra coisa, que é na verdade, são duas perguntas, né? Eu queria entender também, assim, né? Tem outros tipos de investimento, de aplicações. Se o Tesouro Direto também é uma opção de investimento. Tem essas bitcoins que a gente é bombardeada todos os dias, através de corretoras. Assim, eu queria entender um pouquinho mais, se você puder, né, fazer assim, um overview de Bitcoin, Tesouro Direto, e mais assim, o foco mesmo é que tipo de investimento é esse que você deu como exemplo dos R$ 100. Perfeito, excelente pergunta, Maria de Lourdes. E o exemplo dos R$ 100, ele não é baseado em um tipo único de investimento. Ele é simplesmente considerando um investimento ou uma carteira de investimento que renda ali o 0,8% ao mês. Tá? Por quê? Quando a gente fala de longo prazo, Maria de Lourdes, nenhum investimento você vai fazer que vai durar. Não adianta você fazer um que vai durar por 30 anos. Por quê? Os ciclos econômicos no Brasil, que o Brasil tem ciclos de 5 anos, pode ver que ao longo de 5 anos, toda a história se repete. Sobe taxa, sobe inflação, cai taxa, cai inflação. Nós temos essa constância. E quando pensamos no longo prazo, né, Maria de Lourdes, a gente pensa numa carteira
diversificada, uma estratégia utilizando todas as classes de ativos. E a estratégia ela é dividida de duas formas, né? A primeira fase ela é estrutural. É como a sua carteira de investimentos, qual que é a estrutura? Eu vou colocar 30% em pós-fixado, vou colocar 20% em pré-fixado, vou colocar em 10%. Essa é a estrutura da sua carteira. Como que é elaborada uma estrutura de carteira? Nós olhamos 20 anos para trás, pensando nos próximos 20 anos, de forma estrutural. Mas existe o olhar tático dentro da carteira, que é para pegar os miniciclos. Então, hoje, por exemplo, qual que é a bola da vez hoje? Renda fixa. Todas as rendas fixas? Não. Pós-fixada e a indexada à inflação. Por quê? Se eu travo uma taxa pré-fixada, a minha tendência da Selic é subir ainda. Teria que travar ela muito alta. E, quanto maior a taxa, maior o risco que eu estou correndo. Agora, qual que é a próxima bola da vez? Eu diria que é renda variável, porque hoje a renda variável está barata. Nós temos ações muito boas que estão abaixo do seu valor normal de mercado. Então, isso é um ajuste tático dentro da sua carteira, mantendo sempre as estruturas. Que é, eu saio de um CDB de 100% CDI, eu vou para um crédito privado de 110%, por exemplo. Ou eu saio de um IPCA mais 5 para um IPCA mais 7 numa debenture, um CRA. Então, esse ajuste tem que ser feito ao longo do tempo. Assim como o planejamento financeiro, nada fica parado ao longo do tempo. Então, a carteira que eu comecei hoje, daqui a um ano ela pode ter os mesmos ativos, pode ter as mesmas estruturas. Mas não vai ser 100% igual. Porque um ativo mudou, de repente um deixou de ser interessante, a gente passa para outro. Então, esse olhar, esse cuidado, ele também tem que ser periódico com a sua carteira. Tá? Respondi a primeira? Respondeu sim, ficou bem claro. Obrigada. Legal. Agora vamos para a segunda fase. Você comentou, né, de outros tipos de ativos. A cada momento nós temos possibilidade de novas classes de ativos. Então, ó, renda fixa, nós temos pré, pós e inflação. Já são 3 classes. Nós temos os multimercados, que é a classe de retorno absoluto. Nós temos a renda variável, que é o Ibovespa, né, que são as grandes, e as small caps, mais 2. Nós temos também, dentro dos alternativos, temos os fundos imobiliários, temos as criptomoedas, e nós temos tudo isso também no internacional. Então, olha quantas possibilidades diferentes eu tenho de classes de ativos para olhar. E um bom ativo dentro da carteira, ele tem que responder a 2 grandes perguntas sempre. Primeira, previsão futura positiva de retorno. Eu olho para um fundo, eu olho 5 anos para trás, esse fundo só subiu, ele deu uma queda lá na época do Covid, mas voltou rápido, ele tem uma boa resiliência ao longo do tempo. É um ótimo candidato para a minha carteira, porque ele tem uma perspectiva positiva de retorno futuro. E a segunda é o quanto esse ativo se conversa com os outros ativos, que nós chamamos de correlação. Se eu pego 2 ativos muito correlacionados, quer dizer que eles têm a mesma estratégia, eles caminham sempre no mesmo trilho. Se um sobe, outro sobe. Se um cai, outro cai. E se eu tenho descorrelação? Um sobe, o outro pode subir também. Não é excludente. Mas se um cai, é mais difícil do outro cair. E essa descorrelação, quem que me traz na minha carteira? A diversificação. Essa pulverização em classes de ativos. É legal ter criptomoeda na carteira? É muito legal, é algo bom, é para o futuro. Como você vai ter isso? Tem que analisar. Quanto você vai ter isso dentro da sua carteira? Tem que ser analisado. Porque, dando um passo para trás, a sua carteira,
investimentos, Maria de Lourdes, ela é sua. Ela representa a sua vida e os seus objetivos. A sua carteira não serve para a Bárbara. A vida dela é outra, ela tem outros objetivos de vida. E esse é o grande trabalho do assessor de investimento, do especialista dentro do mercado financeiro. Conversar com você, entender os seus planos, entender os seus objetivos, transcrever isso em uma estratégia de investimentos, e aí é a estrutura que vai ser a sua carteira, para a cada momento transcrever isso em ativos. Hoje é bom você comprar o ativo tal da empresa tal. E amanhã? Pode ser que não seja bom. Então é o momento de entrada. Eu canso de ver, por exemplo, tem uma debênture de uma empresa, ela está pagando, para vocês terem ideia, IPCA mais 11. É um ativo fora do normal, IPCA mais 11. Você imagina, por 10 anos, você ganhar 11% acima da inflação. Tem o seu risco. Só que na semana passada era IPCA mais 11. Essa semana já é IPCA mais 10,5. Semana que vem vai ser IPCA mais 10,2. Ou pode ser IPCA mais 12. Depende do valor de mercado. Então é o olhar a cada momento dentro da sua carteira. É legal ter tudo dentro da carteira. Eu mesmo tenho criptomoeda, eu adoro. A tendência é subir por conta das notícias, né? O Trump quer fazer uma reserva financeira americana em Bitcoin. Bitcoin é uma quantidade limitada, muita procura, pouca disponibilidade, vai subir o preço. Certeza? Não. Essa é a tendência. Mas quem se posicionar agora, essa tendência se concretizando, vai ganhar dinheiro. É que a Bitcoin, eu acho assim ainda, né? Eu tinha, pelo menos, né, até, acho que é um pouco de ignorância, falta de conhecimento do mercado, uma certa reserva, né? Assim, a gente tinha medo, porque parece que ela não tem um órgão fiscalizador, um banco. Como a gente tem uma conta corrente no banco, se acontece alguma coisa, você está meio que protegido, entre aspas. E parece que a Bitcoin, ela gera um certo desconforto nesse quesito, né? Eu não sei se eu estou falando correto, tá? Mas, assim, é o que a gente percebe é que parece que é um investimento meio que de risco, né? Ou se todos são de risco. Então, assim, eu sempre recebi telefonema para fazer aplicação em Bitcoin e tal. Eu nunca entendi muito bem como funciona esse mercado. Mas eu tive uma experiência, assim, até por ser leiga, eu investi $100 em ouro, né? Um ativo mais volátil também, né? Mas é mais para uma fase experimental. E até me deu uma certa rentabilidade, eu ganhei um dinheirinho lá, mas aí eles fazem o convite, você participa, era uma corretora do Canadá, só que depois você precisa fazer aportes maiores, e aí já não dava mais, né? Mas foi bem interessante, que eu ganhei até um pouquinho, deu para entender um pouco como funciona, mas é bem interessante esse mercado, né? Dá para ganhar, mas né, tem os riscos realmente. Sim. Como eu comentei pro Jobson, né? Tudo depende de onde você deixa o seu dinheiro. Tem corretora no mundo inteiro. Puxa, é muito bom, diversifica o mercado. Mas pensa, se você tivesse um problema com essa corretora lá no Canadá, Sim. você ia lá para o Canadá resolver esse problema? Não, é difícil. Então, eu fui assim, meio que falei, nossa, eu fui maluca. E o cara que me atendeu é um brasileiro, inclusive, que mora no Canadá e trabalha nessa corretora. Mas, assim, as contas que ele estava me apresentando, tipo retorno, eram, assim, contas bem altas, né? Assim, bastante dinheiro. E depois começou a tinha que fazer o upgrade da conta, né? Você faz um teste para ver realmente. Aí eu ganhei, sim, alguma coisa através do ouro, né? Mas aí eu fiquei, também não tinha dinheiro que eles estavam pedindo, mas assim, eu achei interessante, mas também uma certa reserva, né? Dá medo, porque uma corretora de fora é complicado, né? Que bom que você teve medo, porque do jeito que você está comentando, eu acho que era problema futuro. Porque existe a degustação para você entrar, você vai ganhar, agora você precisa aportar mais até o seu aporte simplesmente subir. E esse é o maior fator de golpe
que, como o criptoativo é mais complicado, é classificado como ativo exótico, é mais difícil, é muito fácil mostrar, né, grandes ganhos, grandes vantagens e acabar dando problema depois. Tanto é que a maioria das notícias de golpe financeiro é usando criptoativos. Então, sempre usar a conta em seu nome. O que não está no seu nome não é seu. Depositou na conta de outra pessoa, não é mais seu. Ah, mas ele me deu um contrato. A gente não sabe qual que é a legalidade de um contrato como esse. Está no seu nome, está no seu CPF, é seu. Comprou, está no seu CPF, é seu. Vendeu, dinheiro volta para a sua conta. Então, esses cuidados são muito grandes, porque é muito fácil eu montar agora uma carteira de investimento e renda 30% ao ano. É muito fácil. Eu olho o passado, acho os ativos que mais venderam, monto uma carteira usando o passado e encanto qualquer pessoa. É muito fácil. Transformar isso em realidade e estar presente a hora que dá certo, também a hora que dá errado, que acontece, essa é a grande dificuldade do mercado financeiro. Isso é o... Vou falar para você, assim, o que deixa nós, assessores, aqui mais chateados. Com certeza. Mas tem grandes possibilidades. Tem, por exemplo, investimento imobiliário, onde você entra como investidor e não como comprando uma unidade. E a hora que as unidades são vendidas, você recebe seu investimento. Dá para tirar... A XP faz isso, não é? Esses investimentos imobiliários? Assim, eles são muito específicos, esses tipos de investimento. Não sei se a XP faz, porque não falei no começo, mas a corretora que nós trabalhamos aqui na vida é o BTG Pactual. Ah, tá. E nem o BTG faz isso. O investimento da América Latina é o BTG Pactual, né? Exatamente. Ah, legal. Esse sinal que está ficando cada vez mais conhecido. Isso é muito bom. Foi até por isso que nós escolhemos o BTG como nosso parceiro no Brasil para fazer investimento. Mas essa questão de investimento imobiliário dá para tirar líquido por volta de uns 19%, 20% ao ano. Só que o poder de entrada é um pouco maior. Dá para investir, Maria de Lourdes, em fundos de venture capital. Que são fundos que investem em startups. Negócio de alto risco. Já vi retorno de 30%, 40% ao ano. Nossa! Mas já vi perda também. Já vi perda de 60%, 70%. Está disposto a entrar num negócio como esse? Pode ganhar, mas pode perder. Tem que estar tudo, a regra do jogo tem que estar sempre muito clara. Algo que pode compor a sua carteira. Percentual pequeno. E se cair, não vai afetar muito o seu patrimônio, entendeu? Entendi. Pessoal, eu passei... Novamente, vocês viram que eu gosto de falar, né? Mas já passamos... Bárbara, como que nós estamos de tempo? Dá para mais uma pergunta? Tem um finalzinho aqui também da apresentação. Bom, se tiver mais alguma pergunta, pessoal, acho que esse é o momento também. Acho que depois o André vai ficar disponível também, né? Caso surja dúvidas mais para frente, mas a dúvida de um pode ser a dúvida do outro também, se vocês quiserem compartilhar. Eu só tenho uma pergunta só. Como é que eu faço para vocês me auxiliarem nesses investimentos aí para dar start no processo? Eu vou deixar com a Bárbara os meus contatos. Tá? Você pode me mandar uma mensagem. Está aberto para todos também mandarem uma mensagem para mim. Se quiser conversar, conhecer a vida, tá? Tudo que a gente pode falar. E já entrando nesse tema, tá, Josson? Deixo algumas questões para todos refletirem. Depois de tudo que a gente conversou, pensa no que, a partir de agora, o que mais te preocupa. Leva essa pergunta para vocês e reflitam sobre. Normal, depois, se quiser compartilhar com a Bárbara, depois a Bárbara me mandar, vai ser um prazer receber os insights de vocês. Eu deixo algumas literaturas que são interessantes,
Tá? O Pai Rico, Pai Pobre é vamos dizer, o livro base, o primeiro livro de toda a educação financeira. Ele é atemporal, vai recomendo todos a leitura. E a frase mais marcante dele, eu anotei aqui, é que os ricos adquirem ativos. Os pobres de classe média adquirem passivos pensando que são ativos. Ativos são que geram dinheiro, geram receita para vocês. Um outro livro, Adeus à Aposentadoria, do Gustavo Cerbasi, também um pai da educação financeira no Brasil, uma extrema referência, adoro os livros dele. E a parte mais marcante desse livro é: lembre-se sempre, poupar para o futuro não deve ser visto como uma troca do hoje pelo amanhã, mas como uma maneira de sustentar amanhã as escolhas acertadas de hoje. Agora é o momento filosofia, tá? Umas frases para vocês levarem para casa. O simples, bem feito, ele dá resultado. Se você não encontrar uma forma simples de ganhar dinheiro no mercado financeiro, você vai encontrar uma forma super complicada de perder. Longevidade é melhor que intensidade. A vida não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. No mercado financeiro também é assim. É olhar lá na frente. A riqueza vai muito mais além do que o dinheiro. A riqueza financeira, ela é importante. É da riqueza de tempo, a liberdade de tempo, a liberdade geográfica, elas também são igualmente importantes. E a riqueza financeira ajuda a construir todas essas outras. O dólar caro é aquele que você não tem. Tem gente até hoje esperando o dólar voltar a R$2 lá, de 1900 de lá, para comprar dólar. Então, o melhor momento sempre foi ontem. E o segundo melhor momento é sempre hoje. Finanças pessoais são mais pessoais do que finanças. Cada um é cada um. Cada um tem o seu jeito. E o seu patrimônio, a sua estrutura, o seu planejamento deve respeitar quem você é. Não só um monte de regras financeiras. Reserva de emergência é uma obrigação. A gente nunca sabe o dia de amanhã. Se eu soubesse que amanhã seria o dia que eu fosse bater meu carro, eu contratava o seguro só hoje. E não 100% do tempo. E dinheiro é o meio, nunca é o fim. Curtam a vida, aproveitem ela, não vivam só para ganhar dinheiro, mas pensem no futuro, pensem toda a vida. E aí eu deixo para todos um presente especial daqui da vida, que é um planejamento financeiro personalizado, está à disposição de todos de forma gratuita, vai ser um presente. Depois eu vou mandar o link para a Bárbara encaminhar para vocês também, que vai te dar aquelas 3 linhas do construção de patrimônio, consumo e como que o meu plano está hoje, como que funciona esse planejamento. Existe um preenchimento de formulário com as informações que nós colocamos lá quando eu estava falando de planejamento financeiro, né? Informações de renda futura, são as únicas informações obrigatórias. Mas quanto mais informação, melhor. Então, tem a parte de patrimônio atual, dívidas, planos de vida, proteção, seguros. Quanto mais completo será o seu plano. Eu recebo todas essas informações e faço a análise e as sugestões. E nós marcamos uma reunião para eu apresentar esse plano para vocês, uma reunião online de 30 minutos. E o resultado do plano é de vocês. Eu gosto de falar que não tem amarra. Andrei, gostei, legal. Não gostei, você vai ganhar o seu plano da mesma forma, tá, pessoal? Então, para quem tem celular e gosta, já está o QR Code aqui na tela para você ter acesso ao seu plano. Mas não se preocupe, o link vai para todos, tá? Para todos preencherem. E, por último, deixo aqui o QR Code com os meus contatos, mas também vai o link da minha assinatura completa. Eu quero agradecer muito o tempo de vocês. Eu fico muito feliz em ver quantas pessoas gostaram do tema, estão aqui participando, pensando no seu futuro.
Aí eu agradeço de coração, agradeço a Patrícia, que ligou com a Bárbara, agradeço a Bárbara por abrir esse espaço. Como eu falei, é uma grande alegria para mim e para a vida levar esse trabalho, levar esse conhecimento para todos. Pessoal, muito obrigado. Muito bom, Andrei. Muito obrigada, enfim, por todo o conteúdo aí, pela troca de conhecimento. Obrigada, Patrícia, pela indicação. E obrigada pelo pessoal aí pelas interações também, pelas dúvidas. É muito bom estar com vocês aí todo mês. E é isso, já já eu encaminho para vocês as informações aqui, o presente do Andrei também. E a gente se vê no próximo, então. Obrigada. Isso aí, obrigada, Andrei. Até. Tchau, tchau. Bárbara, Obrigada. Oi? Obrigado, pessoal. Obrigada, pessoal. Bom almoço para vocês. Obrigada, igualmente. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Deixa eu parar a gravação aqui.